E hoje deu trade, hein? Deu trade no dólar, no nosso sistema Quant. E no Infut o trade foi sem stop. E por enquanto está rendendo 800 pontos. Né? O artigo do Infut foi publicado ontem no Medium. E eu vou mostrar um pouco aqui para vocês o operacional de hoje, né? Conforme nós analisamos ontem. Bom, o artigo de ontem, ó, publicado 14 horas atrás, né, no Medium. Estudo Quant, gráfico de 15 minutos, o Infut, certo? Então esse era o estudo que nós tínhamos para ontem. Inclusive aqui, ó, tá com a cara de venda, né? Então o final do pregão ontem. Essa era a nossa análise, aqui eram nossos pontos, né? E eu vou mostrar aqui um pouco para vocês. Então, gatilhos potenciais, né? Rompimento do 128.403.52 pode gerar um gatilhos de compras, né? Com alvo na região do 129.472. Acima do nosso alvo a gente já indica a saída da operação, né? E vamos ver o que aconteceu hoje. Gatilho de compra acionado, certo? Então essa compra foi acionada, passou do nosso alvo e veio na nossa máxima projetada, né? E por enquanto dando 800. Então hoje esse trade ele deu na sua máxima aqui 1000 pontos, sem nenhum stop. Subiu direto, né? E por enquanto 866 pontos, né? E chegando aqui na nossa máxima projetada, né? Para o dia, enfim. Acima do alvo você já pode sair da sua operação, né? Garantir aí seu ganho. E o trade, por enquanto, até bem acima do nosso alvo, né? E já rendendo aí bastante pontos, né? E ó, sem nenhum stop na operação. Por que nenhum stop? Você entrou aqui, ó, início da volatilidade. E conforme nós publicamos ontem, né? Nesse rompimento aqui, ó, do 128.413 pode gerar um gatilho para compras, né? E foi o que aconteceu. Volatilidade e um trade. Então é isso, pessoal. Esse trade, esse artigo foi publicado ontem no Medium. Então nós temos um projeto com um trade baseado em dados, né? Então o nosso alvo operacional já está pré-definido antes de iniciar a operação no outro dia. Então de antes nós traçamos esses alvos pré-operacional. Então nós temos entradas para venda, né, caso o mercado caia, e para compra caso o mercado suba, né? E aí a volatilidade de compra foi acionada. E essa volatilidade ela estava no rompimento do 128.400. Então, pelo nosso sistema Quant, nós identificamos onde que está essas volatilidades para a gente entrar nas operações, né? Então, conforme eu tenho publicado aqui no canal, enfim, e também feito essas publicações através do Medium, né? Tenho utilizado o Medium para produzir artigos em relação a essa análise de dados. Então, nosso alvo já foi pré-definido ontem e entramos hoje nesse. E aqui, ó, acima da nossa máxima projetada por dia, ó, veio no máximo mesmo, no 129.200. O que você pode fazer aqui? Já entrar numa posição contrária, né? Pegou 1000 pontos, já pode entrar vendido aqui, né? E nessa correção, que provavelmente pode acontecer, já está bem esticado o mercado, você ainda pega mais pontos, né? Então pode abrir a operação também na ponta contrária, né, do gatilho, porque aqui você pega toda essa volatilidade e aí no final do movimento você pode iniciar uma operação contrária, né, contra a tendência. Bovespa, né, tá com esse gráfico mensal, uma alta no mês de 3,33, chegou a ficar negativo no mês. Olha só esse triângulo ascendente, né, de 2020 até 2023, né, 23 ou 24. Nós estamos nesse rompimento desse triângulo. Ele foi rompido em novembro de 2023. Esse tipo de informação que eu vou passar aqui, cara, entrada de estrangeiro aqui, ó. Ter analisado os dados, nessa data aqui é uma data chave, né? Novembro de 2003, o fluxo foi forte deles na compra. E aqui nós temos, ó, um rompimento, né, desse triângulo nessa data. Depois ele veio testar essa região aqui, ó, dos 121 mil, né? Veio fazer o teste dela, enfim, segurou.
E, né, por enquanto teve esse rompimento, teve o teste dele e o alvo é para mais, hein? Alvo longo aqui nesse gráfico mensal. No dia, uma alta de 0,64, né? Média de 9 cruzando com a de 50. Então, a média mais curta cruzando com a mais longa, né? Uma reversão aí de tendência, enfim. Cruzamento importante, inclusive, né? O Ibov iniciando aí uma tendência de alta, né? No semanal também, fazendo fundo aqui. Uma alta de 1,41. E o Ibov se comportando bem, né? Dá uma olhada no doleta. Dólar no mês uma queda de 2,81. No dia uma alta de 0,42. E na semana uma queda de 0,40. Maravilha, esse é o dólar. Vamos dar uma olhada agora nas ações aí que tá tendo maior compra. Cogna 3, né? Cogna, gráfico diário, tá dando uma compra aqui interessante, tá em níveis de preço interessante. Papel sendo cotado a 1,82 com fluxo de compra do dia, maior compra do dia, Cogna 3, dentre as ações do índice Bovespa. Vamos olhar a empresa agora, dentre as small caps, que está com maior fluxo de compra. Ciel 3, hein? Dentre as small caps, Ciel 3 com fluxo forte de compra. Papel sendo cotado a 5,73, no dia tendo uma alta de 0,17. Enfim, ó, lembra que eu falei? Vou até estender esse gráfico aqui, deixar em novembro de 2023. Esse papel estava cotado a 3,25. Interessante. Até os dias atuais aí ele está tendo uma alta de 75%, hein? Lembra que eu falei em novembro de 2023, fluxo forte dos estrangeiros na compra, né? Papel desse que é tá tendo né? Engasguei agora, desculpa. Tá tendo uma alta aí de mais de 70%. 70%, que beleza. E hoje tá no 0% aí de alta, 5,72 sendo cotado. Ciel 3 dentre as small caps, maior compra do dia. Dentre as BDRs, Baba 34 em grafo diário, uma alta de 3% no dia. E o papel com maior fluxo de compra dentre as BDRs, Baba 34. Você pegar aqui em janeiro de 2024, fez fundo, né? Cotado a R$11,60. O papel tem uma alta aí de 31%. 31% em 119 dias, né? 124 dias. 30% de alta. Dentre os fundos imobiliários, CPTS 11, maior fluxo de compra hoje. E esse fundo tendo uma alta aí de 0,57 por enquanto, cotado a 8,28. De dezembro de 2023, novembro, né? Novembro aqui eu fiz fundo. Vamos ver desse fundo que foi o teste da média de 200, né? Ele estava sendo cotado a R$ 7,30 e hoje ele está sendo cotado a 8,27, uma alta aí de 13% em 163 dias. Maravilha, 13% de alta. CPTS 11. Várias telas aqui, né? Tô só monitorando o mercado. Agora vamos dar uma olhada no fluxo do dólar. Estrangeiros hoje 17 milhões na compra e local 37 milhões na venda. Dá uma olhada nos 5 últimos dias corridos, né? Então saldo aí dos estrangeiros de 14 milhões na compra e o local 81 milhões na venda. E o dólar sai do 5,47 por 5,45. Esse é o dólar aí nos últimos 5 dias corridos. Fundo do índice, 112 milhões, 468 mil estrangeiros estão comprados hoje. Volume grande, hein? De olho. Local, venda, 117 milhões, 974 mil. Atualizar aí os 5 últimos dias corridos.
Então, estrangeiro aí com saldo de 418 milhões e local com saldo de 267 milhões na venda, né? E estrangeiro 418 milhões na compra, né? E o fundo do índice aí no mês rendendo 3,48, na semana 1,53 e no dia 0,87. Esse é o fundo do índice. É um fundo de investimento, né, que tem sua performance atrelada ao Ibov. E aproveitando e falando de fluxo, né, apresentar um pouco do nosso projeto, acessando www.fsbinvestimentos.com.br. Você vai clicar nesse site aqui, na Guia Mais, seja assinante. E aqui você vai ter acesso à comunidade fechada para membros, né? É uma comunidade de estudo, é um estudo fechado, onde nesse estudo nós abordamos as maiores compras da semana, do mês e também do ano na Bolsa de Valores. Esse estudo ele é atualizado todo domingo, né? Então domingo ele é atualizado. Normalmente domingo à noite, esse relatório já fica disponível. E aí sim, você fazendo assinatura e se tornando membro, você vai ter acesso a essas análises, né? Maiores compras da Bolsa de Valores, enfim. E vai ter acesso aí ao nosso estudo, né? Então são várias semanas aqui, o estudo é semanal, toda semana atualizado. Como a gente tem uma visão de médio a longo prazo e o perfil desse público é investidores, né, de médio a longo prazo, então o estudo ele tem uma abordagem semanal, mensal e anual, né? E aí o período que ele é atualizado é semanal, então toda semana nós atualizamos esse estudo, enfim, que mostra para vocês as maiores compras da Bolsa de Valores. O relatório ele é em PDF, com gráficos facilmente, como que eu vou falar, de fácil entendimento, né? Vou mostrar como que é esse estudo. Então tá aqui, estudo de mercado. Então esse é um estudo antigo, né, que eu deixei disponível no site como modelo para vocês terem uma noção, né? O estudo do 6/4/2024. Aqui eu tenho as maiores compras da semana, essa informação. Esse gráfico contendo o fluxo de venda, que é a linha vermelha aqui, ó, venda, e o fluxo de compra nessa semana, ó, HAPV3 foi a ação que mais teve compra, e ele teve uma alta de, esse papel teve uma alta de 8% na semana. Ó, o maior fluxo de compra, quadrante forte aqui, que é a base superior, lado direito, onde tem a compra e a rentabilidade positiva. E no quadrante inferior, né, na base inferior do lado esquerdo, né, é onde está o fluxo de venda e também a rentabilidade negativa, né? Então no caso dessa semana aqui, ó, MGLU3, uma queda de 1,66, foi a maior venda, né? E a maior compra, HPV3, inclusive sempre ocorre esse tipo de operação, né? Quando o HPV3 tem uma compra forte, normalmente, né, MGLU tem venda. Então interessante esse movimento dos players do mercado. Então aqui no caso de HPV3, fluxo forte de compra. Então quadrante superior, linha verde, representa a compra. Linha vermelha, a venda. O lado direito, a rentabilidade positiva. E o lado esquerdo, a rentabilidade negativa. Então tem ações que tiveram quedas e com fluxo de compra. No caso de TUB4. HPV3, fluxo de compra e rentabilidade positiva. E assim por diante. MGLU3, fluxo de venda e rentabilidade negativa. BBDC4, fluxo de venda e rentabilidade positiva. Então esse gráfico ele é bem dinâmico, né? E aqui é um gráfico semanal. Para os membros, o mesmo gráfico, só que com estudo mensal e anual. Ações do índice Bovespa, Small Caps, BDRs e também fundos imobiliários, né? Então um estudo bastante abrangente. Além disso, tem a distribuição percentual. Então, continuando nesse gráfico aqui de distribuição percentual do fluxo, ele mostra o quão forte está o fluxo de compra, né? Então, no caso de HPV3, 49% das compras, né, direcionado para ela. E você vê que foi isso mesmo.
Muita compra, né? Então metade das compras aqui foi em HPV3 e o restante ficou distribuído entre essas empresas, né? E aqui o estudo continua, né, com o mesmo gráfico, só com ações das small caps, enfim. Aqui eu tenho também uma demonstração das BDRs, né? Na mesma semana, 6/4. Então os membros vão ter acesso a esse estudo. O gráfico ele vem em forma de PDF, né? Como se fosse um relatório. E semanalmente você vai estar acompanhando como que está esse fluxo dos players. Então conteúdo para os membros, né? Maiores compras do Ibovespa, análise de dados, enfim. Além disso, como bônus, vocês ainda recebem uma análise detalhada do fluxo estrangeiro, desde 2019, o saldo acumulado deles, enfim, com os dados da B3, tá? Então é um estudo baseado nos dados oficiais da B3, enfim, mas um estudo mais aprofundado, bem abrangente, com gráficos também intuitivos, enfim, de fácil entendimento. Então semanalmente você vai ter acesso a esses relatórios do nosso projeto de análise de dados das maiores compras da Bolsa de Valores. Então esse é um pouco do nosso projeto. Em relação ao Ibovespa, eu estou bem otimista, né? Quando você faz uma análise mais detalhada, mais aprofundada, da posição dos players, do saldo acumulado, enfim, você vê que essas quedas realmente são oportunidades, né, para você montar a posição. E é o que os players vêm fazendo no mercado, né? Então, eles têm uma área ali, um ponto estratégico, né, para eles montarem suas posições, enfim. E isso faz com que o mercado suba, né? Porque a pressão compradora deles acaba sendo muito grande nessas quedas. E aí depois o mercado começa a ter essas novas altas, que é o que está acontecendo agora, né? Se você refrescar sua memória, alguns dias atrás tinha muita notícia ruim, com o mercado em queda, né? E aí você vai ver o fluxo nesses fundos de investimento, principalmente por parte dos estrangeiros, né? Acaba sendo até forte nessas quedas, né? Porque eles estão comprando, né? Comprando mais barato e montando suas. E o Infut hoje forte, ó, tá vendo? Ele deu essa compra, né? Sonou essa compra no início do pregão, ó. 958 pontos, né? Sem nenhum stop na operação, forte. Chegou no nosso máximo projetado. Aqui já é o fim do movimento, né? Já está bem esticado, enfim. E não corrigiu, né? Então, em linhas gerais, a gente orienta a saída, né? Procurar por saídas na operação acima do alvo, né? Então, nós temos um alvo para a operação e acima dele o mercado já está esticado, enfim. Você é aconselhado a sair da operação, né? Você pode ver que hoje ele não andou muito, né? Então chegou no máximo projetado aqui e não passou dessa região, né? Da sua máxima do dia do 129,470, né? Então chegou aqui, ó, foi a máxima do. Então chegou aqui no 129, perde força, mas corrige, né? Veio testar aqui o máximo projetado, depois permaneceu até acima, enfim, agora está acumulando nessa região. E não corrigiu, né? Continuou forte o mercado hoje. Porém, não renovou a sua máxima. Sua máxima foi no candle de 10h45, né? Então foi bem de manhã. Então aqui você já poderia sair da operação. Se mantesse a operação, enfim, não iria, né, ter tantos ganhos assim, né? Iria manter o ganho, mas com um risco maior, né? De ele devolver todo esse ganho, né? Então chegou no máximo logo de manhã. Então já é orientado a sair, enfim, é o que eu falei. Essa região aqui já é o fim do movimento, já está bem esticado, mas o nosso gatilho mostrou hoje, né, onde iria se iniciar essa volatilidade e quem entrou nele continuou com a operação aí dando mais de 900 pontos. O dólar, o que ele fez hoje? Gatilho, foi acionado, venda. 30 e poucos pontos, já estava até esticado aqui, né? Enfim, mas não veio buscar o nosso alvo. E aí o que acontece? Ele perde a volatilidade, certo? O preço volta para dentro do range, ou seja, zona morta aqui, fica sem vol. E aí o que ele faz? Ele acumula, né? Para depois, ó, acionar o gatilho de compra.
Ele acionou o gatilho de compra, ó. Sempre pego essa região aqui e tiro a linha. Ele acionou o gatilho de compra, deu 22 pontos. E aí agora ele, né, até agora tá dando aí 11 pontos, mas para quem montou posição contrária, né, contra a tendência, 60 pontos. Então é isso, pessoal. Esse é mais um pouco aí do que rolou hoje no mercado financeiro, né? Um pouco também do artigo que a gente publicou ontem no Medium, informando os principais pontos de volatilidade para o pregão de hoje. Enfim, e deu um trade aí de quase 1000 pontos, né, sem nenhum stop na operação. E esse ponto, né, nós mostramos ontem no nosso operacional, enfim, no artigo publicado no Medium, né? Esse artigo eu estou publicando toda segunda e quarta-feira. E esse artigo foi publicado ontem e eu mostrei um pouco desses pontos, né, que foram alcançados no dia de hoje, né? Então é isso, pessoal. 5 horas da tarde já vai dar. O pregão está terminando. E isso aí é o que rolou hoje no mercado financeiro. Trazendo um pouco para vocês de dados, informações, né? E também do nosso estudo Quant. É isso aí, pessoal. Um abraço para quem assistiu até o final. E fiquem na paz.